Olá pessoal, então vamos agora à resolução do exercício 24.43. Nesse exercício a gente vai ter um capacitor de placas paralelas, mais uma vez. A distância entre essas placas vai ser uma distância de 1 milímetro. Esses capacitores cada placa vai ter um valor, uma área de 0,0225 metros quadrados. E dentro dele é colocado um plástico Teflon, cuja constante dielétrica tem um valor de 2,1. Esse valor de 2,1 você pode encontrar pela internet, mas no nosso livro mesmo tem uma tabela e na tabela indica esse valor de 2,1. Ele diz que no nosso item A que essas placas são submetidas a uma diferença de potencial de 12 volts e ele quer saber qual vai ser a carga acumulada em cada uma dessas placas. Então, se a gente for lembrar, nós teremos que a carga acumulada nas placas de um capacitor ela é dada como sendo a capacitância desse capacitor vezes a diferença de potencial a que ele está submetido. Para esse nosso problema aqui, a gente vai lembrar que esse capacitor aqui é um capacitor em que entre as suas placas você tem um material dielétrico. Então nós vamos ter que a carga acumulada entre as placas de um capacitor vai ser dado como sendo a sua capacitância. Um capacitor de placas paralelas, ele é dado como sendo K vezes ε0A dividido por D. Isso daqui tudo, pessoal, é a capacitância desse nosso capacitor vezes a diferença de potencial. Todos esses valores aqui a gente tem K 2,1, ε0 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, a área aqui, a distância 1 milímetro, lembrando que a gente vai ter que converter isso daqui para unidade de metros, então isso daqui vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros, multiplicado pela diferença de potencial, que é de 12 volts. Com isso nós ficamos com uma carga igual a 5,02 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, ou 5,02 nanocoulombs. No nosso item B, ele quer que a gente encontre o campo elétrico entre as placas do nosso capacitor, e para isso daqui a gente pode aplicar diretamente a lei de Gauss modificada, considerando agora um capacitor que vai ter um material dielétrico entre as suas placas, ou a gente pode simplesmente aproveitar o resultado do nosso exercício anterior. Nosso exercício anterior a gente viu que o campo elétrico ele pode ser escrito como sendo igual a carga do nosso capacitor dividido por K vezes ε0 vezes A. Então, essa daqui é a carga do nosso capacitor, ou entre as placas do nosso capacitor, que a gente encontrou aqui no nosso item A. O K é o material de Teflon, de qual é feito o nosso material dielétrico. Então, aqui 2,1, o nosso ε0 e a área A também foi dada. Com isso, nós ficamos que o campo elétrico ele vai ser dado como sendo igual a 1,20 vezes 10 elevado a quarta volts por metro. Então, no nosso item C, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que você vai desconectar as placas do seu capacitor da sua fonte de tensão. Então, o que é que acontece? Na hora que você desconecta o seu capacitor das suas fontes de tensão, a carga que tem entre as suas placas vai ser mantida. Então, esse valor aqui de carga, que ele vai ser mantido constante. Depois que ele disse que desconectou o seu capacitor da sua fonte de tensão, ele disse que você retira esse material dielétrico de dentro das suas placas. Consequentemente, você vai ter ar entre as placas do seu capacitor. Sabendo disso, ele pergunta qual vai ser o campo elétrico entre as placas do seu capacitor, considerando que agora só tem ar entre essas placas. Então, com isso, pessoal, a gente vai ter aqui o nosso campo elétrico, aplicando a lei de Gauss, ele vai ser nada mais do que sigma sobre ε0.
ou, nesse caso aqui, a carga dividido por a área vezes ε0. Então, quando a gente faz as devidas substituições, nós encontramos o valor do campo elétrico agora sem o material dielétrico entre as placas do nosso capacitor. Com isso, nós ficamos que o campo elétrico ele vai ser igual a 2,52 vezes 10 elevado à quarta volts por metro. E aí, com isso, a gente finaliza o exercício 24.43.